Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Tobe Hooper. Mais um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo aqui no canal, não sob essas circunstâncias. O diretor de cinema Tobe Hooper faleceu recentemente. E eu pensei bastante se ia ou não fazer esse filme, né, já que recentemente o George Romero também faleceu e eu fiz um especial sobre ele. E o primeiro vídeo do canal foi do Wes Craven, para falar sobre ele em decorrência de sua morte, então não queria ficar associando esse tipo de coisa ao canal aqui, mas apesar de eu não ser um grande fã do Tobe Hooper, ele não deixa de ser um grande mestre do terror. Eu não consideraria ele tão assim importante e significativo quanto um George Romero, um John Carpenter, um David Cronenberg, o mesmo Wes Craven, mas ele é o diretor do Massacre da Serra Elétrica, e o Massacre da Serra Elétrica é o meu filme de terror favorito. Eu considero O Exorcista o filme de terror mais importante, um dos mais, mas o Massacre da Serra Elétrica é o meu filme favorito, assim, de terror da minha vida, então eu tive que me colocar nessa posição, falar ou não falar sobre o Tobe Hooper nessas circunstâncias, e cá estou falando. Então eu já começo dizendo que existe essa obra da Dark Side absolutamente seminal sobre o trabalho do Tobe Hooper, mais nessa fase, começo de carreira, e acerca da sua direção, produção, roteiro do Massacre da Serra Elétrica. Isso aqui é absolutamente essencial para quem curte terror, para quem curte Massacre da Serra Elétrica, não só sobre o Tobe Hooper, mas também sobre o Kim Henkel, que foi um produtor e coautor muito importante no começo da carreira do Tobe Hooper. Eles eram amigos e fizeram muitas coisas juntos. O Kim Henkel é o cara que ficou mais associado à franquia Massacre da Serra Elétrica no cinema, uma franquia que vai ver seu 8º filme saindo agora. O Leatherface deve chegar aos cinemas pro final desse mês, começo do mês que vem lá nos Estados Unidos, não sei se vem pra cá, provavelmente não. Eu tenho interesse nesse filme mais pelos diretores, são os diretores daquele filme fantástico francês chamado A Invasora, então acho que pelo menos muito sangrento vai ser. E a franquia Massacre da Serra Elétrica é uma franquia muito sofrida, eu acho que Hellraiser é a única franquia mais sofrida que Massacre da Serra Elétrica. São filmes muito ruins, mas eu gosto do segundo filme. Então, falando da carreira do Tobe Hooper, ali nos anos 70, o Massacre de 74 inaugurou o gênero dos slashers. Leatherface, o primeiro assassino mascarado do cinema. E isso desencadeou uma série de cópias baratas e de outras franquias altamente significativas também, a citar Jason e Michael Myers, Halloween e Sexta-feira 13. E o Leatherface foi o primeiro. Então é legal ver que o primeiro filme mesmo que o Tobe Hooper fez é um filme riponga, psicodélico, de hippies que fumam e tem viagens alucinógenas e coisas do tipo, que é o Eggshells, e daí ele vai para o Massacre da Serra Elétrica, um diretor revoltado com a guerra do Vietnã, afetando ele diretamente, um cara que tinha experiência como cinegrafista de documentário, ele transcreve tudo isso para esse primeiro filme, que tudo que poderia dar errado nesse filme, ele foi usado a seu favor. O baixo orçamento, a limitação de locações, os atores, o salário deles que eles iam ter, eles saíam da gravação conforme o dinheiro acabava. Tudo isso serviu para que o filme se tornasse essa obra quintessencial do terror. Assim. Poucas coisas são mais significativas e impactantes quanto assistir Massacre da Serra Elétrica, ao mesmo tempo que com um nome tão impressionante como esse, ele consegue incitar mais a imaginação do que ser explícito de fato. Pouco sangue se mostra nesse filme, pouca dilaceração, pouco desmembramento, que isso é nada, assim, mas mais desse aspecto que não mostra, né? Mas isso é um aspecto do Tobe Hooper que, por mais que eu acho que a filmografia dele é muito inconstante, ele consegue transformar um cenário paradisíaco de passeio, de alegria, no pior pesadelo das pessoas que estão ali, exatamente o que acontece lá. Um casal de irmãos que herda uma casa, eles vão passar o final de semana nessa casa, e eles descobrem que são vizinhos que essa casa é vizinha de uma família de canibais. E eu acho que também ficar falando de Massacre da Serra Elétrica e da importância dele é meio que absolutamente redundante a essa altura das coisas, né? Quem não assistiu ainda, quem não sabe a importância do Leatherface, da atuação do Gunnar Hansen, do Gene Siegel ali, e do Kim Henkel, de todo mundo, é uma coisa absurda, assim, parece um filme documentário, parece antes de existir um found footage. É demais, em todos os sentidos. Então, a partir daí, os anos 70, o Tobe Hooper fez coisas boas. O filme que ele fez logo na sequência, o Eaten Alive, é um filme também que mostra muito esse cenário texano, ele é do Texas, né? Com um dono de hotel de beira da estrada que tem no jardim dele, ali no quintal, uma lagoa com um crocodilo africano gigante e ele alimenta os hóspedes do hotel para esse crocodilo. É protagonizado também pela Marilyn Burns, que é a Sally do primeiro filme, uma das primeiras Scream Queens aí do terror. E ela também sofre horrores nesse filme. Aliás, todo mundo sofre horrores nas mãos do assassino aí, desse cara perturbado
dá a entender que ele também passou por uma guerra e tem sequelas e tal, e não fala nada com nada. É um sujeito absolutamente perturbado. E também tem nesse filme o Robert Englund antes de A Hora do Pesadelo, antes do Nightmare on Elm Street. Então é legal ver essa parceria que começa aí entre o Tobe Hooper e o Robert Englund. Depois eles vão fazer outros filmes juntos. E o Robert Englund, inclusive, foi uma das mensagens bonitas, né, no Twitter, falando sobre o falecimento do Tobe Hooper. Então eu acho que esse filme é bom. A partir daí ele fez outras coisas, ele fez umas produções sci-fi, tipo o Life Force, Força Sinistra, que são os vampiros espaciais. Eu acho esse filme legal, mas ele já perde a mão, assim. Eu acho que já não tem mais nada a ver com aquele Tobe Hooper do começo. Na real, assim, começar com um filme tão impactante, que muda tudo com uma Serra Elétrica, é um fardo pesadíssimo na vida desse cara. E ele também passou a ser conhecido como um diretor encrenqueiro, que saía no meio das gravações, brigava com atores, com o elenco e tal. Então ele passou a ser conhecido por isso. Um outro filme que eu gosto muito aí desse período setentista do Tobe Hooper é um filme para TV baseado numa obra do Stephen King, que é o Salem's Lot, aqui veio como a Mansão Marsden, que são aqueles filmes de Stephen King para TV, que são minisséries, na verdade, né, dividido em 2 episódios, sobre uma cidadezinha que um vampiro passa a habitar essa cidadezinha. Eu acho incrível esse filme, assim, é um dos filmes de vampiro que eu mais gosto, de verdade, eu colocaria entre os meus 10 favoritos. Tem uma cara assim, de filme da Hammer, ao mesmo tempo que revitaliza o conto do vampiro, com um visual meio Nosferatu, assim, um vampiro mais ghoul, mais monstruoso, com aquelas crianças recorrentes do Stephen King, apaixonados por terror. Amo esse filme. Então, assim, se você tiver oportunidade, são 3 horinhas aí, nesses 2 episódios de Salem's Lot, que marca pelo menos essa fase de ouro aí do Tobe Hooper, por mais que não tenha tanta identidade lá visceral do começo. E aí chega no filme de 82, o Poltergeist, que provavelmente foi o começo do fim da carreira dele, né? O Spielberg, nessa época, ele já era um dos nomes mais recorrentes, mais bem alavancados de Hollywood. E Tobe Hooper se meteu nessa produção a convite dele. E aí tá aí há 40 anos que nesse debate de quem dirigiu, quem não dirigiu, ele acabou brigando com o Steven Spielberg. Por mais que o Spielberg ele admita que a direção tenha sido dele, ele ficou malfadado, aí você sabe que a blacklist de Hollywood de fato existe. Assim. A partir daí ele fez filmes que, sei lá, não tem tanta significância. Assim. Ele fez muitas séries de TV que pra terror tem sua importância, ele dirigiu um episódio de Contos da Cripta, o Amazing Stories, coisas assim. E eu lembrei de um filme da época dos 70 ali do Tobe Hooper que eu gosto bastante, que é o Fun House. Que aqui chegou como Pague para entrar e reze para sair, um filme de parque de diversões, de um trem fantasma mal assombrado, que lá habita um pai que maltrata de um filho deformado. Eu acho que esse filme é uma bela homenagem ao terror, né? Esse terror slasher que ele mesmo criou, dos assassinos mascarados, por mais que ele seja mais contido, a contagem de corpos, digamos assim, é bem baixa se comparada a outros filmes da época. Então eu gosto bastante desse filme. Eu acho que vale a pena se você consegue pegar as referências de Hitchcock, de outros grandes diretores, outros nomes aí da época, até mesmo de Hitchcock aos monstros da Universal, né? Afinal, o filme da Universal, que tem lá o seu assassino com a máscara do monstro de Frankenstein. Gosto bastante de Funhouse, eu acho que vale a pena. E aí a carreira do Tobe Hooper degringolou depois do Poltergeist. Ele conseguiu um contrato para fazer mais 3 filmes com uma produtora de filmes, que desencadeou lá no final no Massacre da Serra Elétrica 2, que era muito esperado, que chegou tardiamente, né, mais de 10 anos depois do original. É um filme mais cômico, mas ainda assim eu gosto bastante. Ele é bem gore, muito mais do que o primeiro. Mas ele não tem nada do caráter documental e extremo do primeiro filme. Ele traz de novo dá nome, né, para os Sawyers, né, para a família de canibais, e coloca o papel do Bill Moseley, que pra mim é o que faz esse filme valer a pena, como Chop Top, um dos irmãos do Leatherface que estava na guerra do Vietnã na época do primeiro filme, e traz o Jim Siegel de novo como o cozinheiro, o pai, aí, o cara que serve o seu picadinho secreto, que é de carne humana. O Leatherface já não é o Gunnar Hansen, ele meio que não seguiu a carreira de ator, ele virou escritor mesmo, depois ele fez alguns outros filmes. É triste pensar que o último filme do Gunnar Hansen foi o último Massacre da Serra Elétrica. Ele fez uma ponta lá como o líder dos Sawyers, bem triste porque o filme é péssimo. E aí eu acho que não tem mais nada que eu possa falar sobre a carreira do Tobe Hooper. Os últimos filmes dele, o Jim, aquele Mortuário, são filmes que, sei lá, se é ou não do Tobe Hooper, que diferença faz? O Jim, que é o primeiro filme de terror do Emirados Árabes, que é sobre a lenda desse gênio do mal lá do Oriente Médio, com atuações muito ruins, atores locais, e isso é um destaque, mas mesmo assim é tudo sem
sei lá, é susto pelo susto, efeitos especiais toscos, produções menores, pouco dinheiro, é um diretor cansado. Ele fez... Na real, assim, eu acho que o que vale a pena, se fosse recomendar uma filmografia do Tobe Hooper, seria de fato o Silent Slot, o Reze para Entrar, Funhouse, o Eaten Alive e, claro, uma Saga dessa Elétrica. E se você for muito fã do Robert Englund, como eu sou, existe o Noites do Terror, que é dele. Não confundir com o Two Box Murders, o Tobe Hooper tem 2 filmes chamados Noites do Terror aqui no Brasil. É esse primeiro filme com o Robert Englund interpretando um parente e o próprio Marquês de Sade. Então eu acho que vale a pena se você é fã do Robert Englund, como vale a pena também assistir aquele Mangler, que é o Tobe Hooper dirigindo uma história do Stephen King com o Robert Englund, que ele é o dono de uma lavanderia que tem uma máquina de passar roupa assassina possuída por um demônio. É absolutamente absurdo, assim, não tem mais o que falar, mas tem o Robert Englund lá fazendo um papel que eu acho que faz o filme valer a pena. Então, é basicamente isso. Triste por ele ter se afundado aí na carreira, ter vivido a vida fazendo mediocridades depois, não aguentou o fardo da sua primeira grande produção, do seu filme que influenciou gerações e gerações até hoje, não aguentou esse fardo, foi pesado demais pro cara, ele não deu conta e infelizmente tem que ser pensado como um legado e não como o que foi mantido no decorrer dos anos. Valeu.